Oi, amorzinhos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tia Kelly tava morrendo de saudade de voltar a fazer as gravações, a falar com vocês mesmo aqui de longe, mas ainda é o tempo de ficarmos cada um em sua casa, ainda não teve o tempo da gente voltar, poder se abraçar, poder beijar, mas vai ter esse tempo. Enquanto isso, nós voltamos com as nossas gravações. Era pra Tia Kelly ter voltado em fevereiro, mas não deu, a Tia Kelly teve alguns contratempos, mas já estamos aqui. Agora nós vamos voltar com as gravações, com novas histórias, com histórias que vocês já conheciam, já conhecem, mas contadas de outro jeito. Mas fiquem ligadinhos, que a gente vai trazer algo novo para vocês, algo diferente. A gente está pensando em algo diferente para vocês. E hoje nós vamos começar essa nova etapa, porque hoje é um dia em que as pessoas estão comemorando algo que vocês também estão comemorando aí de casa, mas a gente precisa saber qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Tia Kelly, a Páscoa eu lembro de ovo. A tia Kelly também lembra de ovo. Tia Kelly, eu lembro de coelhinho, mas nós vamos saber se o ovo, o coelhinho, tem tudo a ver com a Páscoa? Será? Mas antes disso, vamos estar orando com o seu amiguinho daí de casa. Acompanhe com ele, feche os olhinhos, abaixe a cabecinha e põe a mão no coração. Nesse dia, papai do céu para a vida da tia Kelly e também do canto infantil para minhas mães, para meus pais, para toda a minha família. Em nome de Jesus, amém. Amém! Agora nós vamos estar lendo um versículo na Bíblia antes de estar louvando ao Senhor. Abra a Bíblia de vocês lá em João, não é em 1ª, 2ª ou 3ª João, é em João 1:29, parte B. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tia Kelly, mas você tá falando de Páscoa, se é ovo, se é o coelhinho. Agora você tá falando de cordeiro que tira o pecado do mundo. Calma aí, crianças, que vocês vão entender. Alguns de vocês já conhecem essa história da verdadeira Páscoa, mas a tia Kelly vai estar contando para vocês relembrarem, ter isso sempre em mente, e aqueles que não conhecem vão estar conhecendo junto com a gente. Mas antes disso, vamos estar louvando com o seu amiguinho ou amiguinha daí de casa? Fica juntinho aí!
Muito bem, como é bom louvar com vocês, mesmo a gente estando assim, ó, com essa diferença de telinha, mas é muito bom estar louvando com vocês, estar juntinhos de vocês. Mas vamos lá, vamos à nossa história de hoje. Então, como a gente estava falando, a Páscoa é o ovo. Tem tudo a ver com o coelhinho? Não. Tia Kelly vai estar explicando. Dentro deste ovo, o que será que tem dentro deste ovo? Vamos ver. Tem algo aqui que vocês vão entender o verdadeiro sentido. Olha aqui, crianças. Essa coroa aqui, crianças, é para vocês lembrarem de quando Cristo foi entregue na cruz para morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado, lavar com todo o seu sangue. O sangue vertido lá na cruz lavou todos os nossos pecados. Então é para vocês lembrarem que essa data da Páscoa não é coelhinho, não é o ovo que nós temos que comemorar. É para nós lembrarmos o quanto Jesus sofreu por mim, o quanto Jesus sofreu por você. Mas para você entender, criança, da onde surgiu a Páscoa? Como que surgiu? Como que é comemorado? Nós cristãos, nós comemoramos a Páscoa desde aquela época dos hebreus lá no Egito, quando Moisés estava tentando salvá-los da escravidão, que o faraó estava tentando prolongar a saída deles de lá do Egito para a terra de Canaã. Vocês lembram dessa história, crianças? Então a tia Kelly vai lembrar vocês assim, essa parte de quando Moisés estava tentando salvar o seu povo, porque foi quando surgiu a primeira Páscoa. Crianças, vocês lembram quando Moisés estava falando para Faraó que ele tinha que libertar o povo de Israel, libertar os hebreus, porque senão haveriam consequências para ele? E o Faraó falava que um dia ia libertar, mas ele nunca libertava. E aí veio, crianças, as 10 pragas. Vocês lembram das 10 pragas? Qual foi a primeira praga, crianças? A primeira praga foi quando o rio Nilo ficou cheio de sangue. As águas se transformaram em sangue. E Moisés tinha avisado o faraó. Ele ficou com muito medo. Falou que ia soltar os hebreus, mas voltou atrás. E veio a segunda praga, que foi as rãs. Quando as rãs invadiram as casas e as casas foram tomadas por rãs. Já pensou, crianças? As casas sendo tomadas por rãs? A tia Kelly ia ficar morrendo de medo. A terceira praga foi quando veio a praga dos piolhos. Todos os egípcios ficaram com piolhos e ficaram com muitos piolhos. E eles, mesmo assim, Moisés falando: Faraó, liberta o meu povo. Pois foi aonde ele falava de novo: eu vou libertar o seu povo. Mas dava um tempo, ele voltava atrás. Foi quando veio a quarta praga, quando as moscas tomaram conta da cidade, invadiram as casas, os alimentos estragavam por conta das moscas. Moisés avisou de novo: essa é a quarta praga. Você tem que libertar o meu povo. O faraó falava: eu vou libertar o seu povo. Mas voltava atrás. Foi quando veio a quinta praga, quando os animais morreram. Os animais amanheceram mortos. E Moisés avisou o faraó. O faraó de novo falou que ia, mas voltou atrás. Veio depois a outra praga, foi onde as pessoas começaram a ter feridas em seus corpos, começaram a ter aquelas feridas abertas, sofreram muito. E mesmo assim, o faraó não libertou. Veio a outra praga, que foi quando pedras começaram a cair do céu. E
Faraó não voltou atrás, Moisés tentando conversar com ele. Depois disso, veio os gafanhotos que comeram toda a lavoura, acabou com as plantações e eles começaram a ficar, sem suprimento. Moisés conversando com o Faraó: não é possível, depois de tudo isso, o Faraó ia se arrepender, ia soltar o povo. O Faraó não fez nada disso. Foi aí que veio a 9ª praga, a escuridão, aonde não se podia ver um palmo da sua frente, mesmo acendendo as tochas, não se via nada, as tochas eram apagadas. Faraó não se arrependeu, crianças. Faraó não soltou os hebreus. Foi aí que Deus mandou a 10ª praga. A praga, crianças, que acho que foi a pior de todas, foi aonde os primogênitos daqueles que não criam em Jesus, aqueles que adoravam outros deuses, seriam mortos. Foi aonde começou Deus falou para Moisés: agora nós vamos se preparar para o dia em que os primogênitos iriam morrer. Mas iriam morrer, crianças, os primogênitos daquelas pessoas que não criam em Deus, porque aqueles que creram em Deus e seguia as orientações de Moisés, os primogênitos não morreram. O anjo da morte passou nas casas daqueles que não criam em Jesus. E como que o anjo da morte saberia qual era a casa daquele que cria em Jesus e a casa daquele que não cria em Jesus? Foi aí que Deus, através de Moisés, falou que cada servo, cada casa teria que matar um cordeirinho limpo, sem nenhuma mancha, sem nenhuma doença, um cordeirinho puro, para que depois de matar o cordeirinho, o seu sangue fosse separado e o sangue do cordeirinho fosse passado em volta das portas, no batente, sabe, crianças? O sangue do cordeiro que fosse morto naquela casa, por aquela família, seria passado em volta das portas, porque este era o sinal. Este era o sinal para quando o anjo da morte viesse pegar os primogênitos daquelas pessoas que não criam em Jesus. Quando o anjo da morte visse o sangue em volta das portas, ali era um sinal de que aquela casa servia ao Senhor. Então, eles passaram o sangue em volta de todas as portas. E o que eles fariam, crianças? Ali seria celebrado a primeira Páscoa com aquele cordeiro. Aquele cordeiro que foi morto, a carne daquele cordeiro seria servido. Seria a primeira Páscoa comemorada com a carne do cordeiro, com ervas amargas, para lembrar, crianças, aquele momento não era um momento alegre, era um momento de tristeza, era um momento triste, onde muitas crianças, até mesmo os primogênitos adultos, iriam estar sendo mortos. Então não era um momento de felicidade, era um momento triste. Então as ervas amargas seria para eles lembrarem. E então eles fizeram aquela primeira Páscoa com as ervas amargas, com a carne do cordeiro e com pães sem fermento. Depois que aconteceu tudo isso, o faraó finalmente, depois de ter perdido o seu primeiro filho, o seu primogênito, ele libertou os hebreus. Foi aonde Páscoa significa passagem, Pesach
na língua hebraica, e Páscoa significa passagem. Para quê, crianças? Para lembrar a passagem que eles tiveram no Mar Vermelho, a passagem, e dali eles foram tirados da escravidão. E a outra história por aí, vocês vão lembrar a história de Moisés. Depois a tia Kelly dá a continuidade dessa história de Moisés. Mas a tia Kelly trouxe agora essa passagem das 10 pragas para vocês entenderem de onde tudo começou a Páscoa. A Páscoa começou naquele dia. Quando chegou essa última praga, eles comemoraram a primeira Páscoa. E dali para frente se tornou uma tradição para que eles lembrassem de quando eles foram libertos, quando eles passaram pelo mar, quando Moisés foi instruído por Deus e eles conseguiram sair daquela escravidão. E passaram a comemorar até hoje, para que lembrassem daquela libertação. Isso aconteceu antes de Jesus nascer, porque Deus já estava preparando os nossos corações, já estava profetizando, né, tudo o que já ia acontecer com o Cordeiro Jesus Cristo. E foi quando Deus mandou o seu filho unigênito, para morrer naquela cruz, para nos salvar. E aí vocês lembram daquela parte onde Jesus foi crucificado, torturado e morto por mim, por você. E hoje, crianças, as pessoas aí fora, por comercialização, por dinheiro, eles inventaram uma outra Páscoa. Uma Páscoa comercializada, aonde se vende os ovos, os chocolates, as cestas, tudo por conta do dinheiro. E eles começaram a criar outras coisas e que tiraram o foco dessa verdadeira Páscoa. Tia Kelly vai mostrar aqui para vocês. Quando a gente fala de Páscoa, então, que a gente tinha falado, a gente lembra de coelho. Por que a gente lembra de coelho? Eles colocam crianças em propagandas na televisão o coelho, porque eles falam que o coelho lembra a vida, porque o coelho dá muitos coelhinhos cada gestação. Então eles falam que o coelhinho traz vida, prosperidade. E não é nada disso, crianças. Na verdadeira Páscoa a gente tem que lembrar do Cordeiro Jesus, que foi morto na cruz. O que nos lembra também a Páscoa? Essa comercialização. O ovo, a gente falar em Páscoa, eu quero ovo, aí começa a aparecer propaganda de ovo com um brinquedinho tal, com um brinquedinho aquilo. E na verdade a gente não tem que lembrar de chocolate, a gente tem que lembrar da ceia do Senhor. Por que a ceia do Senhor, tia Kelly? A ceia do Senhor, onde representa o corpo de Cristo através do pão e o sangue de Cristo através do vinho. O vinho onde era o suco de uva puro. E até hoje, crianças, a gente lembra em nossas igrejas, na verdade, a gente não lembra a Páscoa só uma vez por ano. A gente não lembra da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo só uma vez por ano. Não, a gente lembra uma vez por mês. Tem igrejas que lembram todos os domingos. Com o que, crianças? Com a Santa Ceia. A ceia do Senhor, ela é para que nós lembrássemos da sua morte pelos nossos pecados. É onde a gente lembra do pão, que é o corpo de Cristo. Onde a gente lembra que o sangue de Jesus é o vinho, o suco puríssimo de uva que foi feito naquela primeira Santa Ceia, quando Jesus reuniu os seus discípulos e falou para eles que eles, assim mesmo ele partindo, que eles fizessem a ceia sempre que possível, para que eles não esquecessem o seu sacrifício lá na cruz.
É por isso que a gente tem a ceia na nossa igreja. Também, crianças, nós lembramos nesses dias de Páscoa. O que a gente lembra? Que é um feriado. É um feriado para a gente descansar, porque vem a Sexta-feira Santa, vem o sábado, vem o domingo. Agora não dá, né? Porque a gente não tá passeando, mas é onde a gente tira um final de semana prolongado para a gente viajar com a família. As pessoas só lembram dessa parte, mas a gente tem que lembrar que Jesus estava lá no jardim, orando a noite inteira, e é o que nós devemos fazer também nesses dias de Páscoa, estar orando, agradecendo a Deus por ter morrido por nós, agradecer a Deus por nossa vida. Então a gente não tem que lembrar só do feriado, a gente tem que lembrar também de estar em oração, estar agradecendo a Deus. Também, crianças, quando a gente lembra de Páscoa, a gente fala Feliz Páscoa. Mas será que é feliz mesmo, criança? Será que a gente fala Feliz Páscoa estando 100% felizes? Porque na verdade a Páscoa nos lembra o quê? A morte de Jesus, o quanto ele foi machucado, o quanto ele foi torturado. E naquele dia da Páscoa, Jesus não recebeu Feliz Páscoa. Jesus recebeu a coroa de espinhos. Jesus recebeu a cruz. Então é um Feliz Páscoa. A gente pode dizer Feliz Páscoa para a gente saber que Jesus não está morto. Jesus está vivo, pois ele ressuscitou. Ressuscitou ao terceiro dia. Mas não daquele dia. Aquele dia em que Jesus foi crucificado. Não foi um dia feliz. Crianças, e a gente lembra também assim, que quer receber os ovinhos, as cestas com brinquedinhos dentro, a gente lembra de presente, consequentemente, né? Mas a gente tem que lembrar da cruz de Cristo. A gente tem que lembrar que Jesus sofreu por mim, por você. E por último, crianças, a gente lembra em dia de Páscoa, esse feriadão prolongado, muitas pessoas, crianças, bebem, fazem coisas que não devem, exagera, né, nas festinhas. Não sei se mesmo em meio a essa pandemia, se isso vai acontecer, mas infelizmente em alguns lugares estão acontecendo. Mas depois de toda aquela alegria, de toda aquela festaiada, o que acontece, crianças? Eles ficam com o coração vazio, coração sujo, porque eles não fizeram nada de bom, eles não fizeram nada que alegrasse a Deus. Enquanto a gente tem que lembrar que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou por mim, por você, Jesus está vivo. É com alegria que a gente tem que lembrar que Jesus está vivo. Então, a verdadeira Páscoa, crianças, não é o ovo, não é o coelhinho. A verdadeira Páscoa é Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por mim e por você, mas está vivo. E nós estamos sendo guardados. E a gente tem que entregar a nossa vida a Jesus para a gente receber o perdão. Ah, tia Kelly, mas então eu não posso comer chocolate na Páscoa? Pode sim. O chocolate é tão bom. Cuidado, né? Para não comer demais, para não ficar com dorzinha de barriga. Escova bem os dentinhos para depois os dentinhos não ficar com bichinho. Mas pode sim. Come ovo, come chocolate. Se a mamãe te der um ovinho com um brinquedinho dentro, divirta-se. Mas não esquece o verdadeiro sentido da Páscoa. Mamãe, papai, pode dar sim ovinho para suas crianças, pode dar sim chocolate, mas não engane os seus filhos falando que o coelhinho que trouxe o ovo
Não faça como muitas famílias que esconde os ovinhos pela casa, põe as patinhas dos coelhinhos e faz os filhos procurarem os seus presentes. Isso é uma verdadeira mentira e que não pode ser contada, né, para os nossos filhos. E assim, este ano a Páscoa caiu, esse feriado de Páscoa caiu pertinho do dia que eles falam que é o dia 1º de abril, que é dia da mentira. Quem é o pai da mentira? É o inimigo. Então não minta para os seus filhos, dizendo que foi o coelhinho que trouxe. Não minta para os seus filhos falando que a Páscoa é o coelhinho que trouxe o chocolate para eles ficarem felizes. Não tem problema presentear com os ovinhos com chocolate, mas não contem mentira. A verdadeira Páscoa é para nós lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz. Ah, mas então, tia Kelly, da onde que surgiu essa história de ovo e de coelhinho? Foi em meados lá do século 17 para 18 que os franceses tinham essa tradição. Eles pegavam os ovos das galinhas mesmo, né? Tirava a clara e a gema, pintavam os ovinhos por fora, bem colorido mesmo, cada um de uma cor ou misturado, porque eles comemoravam o fim do inverno para o começo da primavera. Então, para eles entrarem, né, na primavera cheio de cores, flores, e eles fizeram essa tradição. Isso é uma das histórias que contam sobre a Páscoa, sobre os ovos, sobre os coelhinhos. Tem várias histórias. Depois vocês podem até procurarem na internet com a ajuda da mamãe para vocês pesquisarem. Mas uma das é essa, que é para eles comemorarem o final do inverno para o começo da primavera. Eles pintavam os ovinhos e as crianças tinham que procurar e tal. Foi aí depois os comerciantes viram que iriam lucrar se fizesse os ovinhos com chocolates para serem vendidos, e daí veio cada vez mais as crianças estão sendo enganadas com essa mentira de que o ovo e o coelhinho representam a Páscoa. Não há mal nenhum, crianças, vocês comerem, mas desde que vocês não esqueçam, tá bom? Que Jesus é o nosso verdadeiro sentido para a gente estar lembrando na nossa Páscoa. A tia Kelly vai colocar agora para vocês um louvor que a tia Kelly vai cantar para vocês ajudarem a fixar esse sentido da Páscoa. Acompanha com a tia Kelly aí. Cordeirinho da Páscoa que trazes para mim amor, perdão e a salvação. Cordeirinho da Páscoa que trazes para mim amor, perdão e a salvação. Cordeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré. Cordeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré. O amarelo nos lembra as cores do céu, lugar preparado para quem for fiel. Mas entrou o pecado que nos separou, deixou tudo preto e escuro ficou. Deus envia seu filho para morrer lá na cruz, lavando com sangue vertido na cruz. Branquinho, limpinho e alegre hoje estou, coração lavado, o pecado tirou, pagando o preço, Jesus meu Senhor. Como a árvore verde, forte eu estou, raízes firmadas na rocha ao Senhor. Cordeirinho da Páscoa que trazes para mim amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Cordeirinho da Páscoa, quem ele é?
Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré. Que legal, né? Nas escolas, quando a gente é pequenininho, eu não sei se vocês, se todas as crianças que estão assistindo a gente, tiveram a oportunidade de pequenininhos na escola, as professoras ensinam pra gente aquela versão do coelhinho, né? O coelhinho da Páscoa que trazes pra mim, né? E é legal a gente saber agora cantar essa, do Cordeirinho da Páscoa. Fica a dica aí pra vocês estarem mostrando pros seus amiguinhos. É isso, crianças. O que a tia Kelly, Deus colocou, né, no coração da tia Kelly para trazer para vocês, que hoje a gente inicia essa nossa volta com esse dia de Páscoa e que vocês possam ser ricamente abençoados por Deus, ter uma ótima semana e que vocês possam ter aprendido bastante com a nossa história de hoje. Vamos orar para a gente encerrar o nosso culto? Abaixa a cabecinha, fecha os olhinhos e põe a mão no coração. Pai querido, muito obrigada por este momento de estarmos aqui, louvando e engrandecendo o seu santo nome, falando, Pai querido, da verdadeira Páscoa, o verdadeiro sentido, lembrando, Senhor, do sacrifício que Jesus fez lá na cruz por cada um de nós. Que cada criança, Senhor, cada pai, cada mãe que está nos assistindo neste momento, tenha em seu coração o desejo de estar com o seu coração limpo e com Jesus morando em seus corações, tirando todo o pecado, Pai querido, e reconhecendo que o sacrifício lá na cruz foi por cada um de nós. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos dê uma feliz semana em Tua presença, que possamos estar sempre sentindo o Senhor ao nosso lado. Obrigada por tudo, pois em nome de Cristo que eu oro sempre. Amém. Muito obrigada, meus amores, por estar aqui juntinho com a tia. Semana que vem a gente volta com mais outra história para vocês conhecerem mais um pouquinho das maravilhas do Senhor. Beijos, fica com Deus. Tchau!